A Arte de Ver com Saúde esta semana aqui na Arte Odontologia para dar continuidade a esse assunto maravilhoso que tem ganhado muito público. Quero agradecer muito a você que está gostando, mandando os e-mails. Continue mandando e-mail aqui para a Arte Odontologia ou mesmo para a produção do programa, para que a gente possa trazer essas novidades para você. E como é um pedido, Tertuliano, pediram para que a gente falasse sobre o cigarro e os males do cigarro que fazem a nossa saúde. Eu gostaria que você, então, pudesse... Claro. É um prazer aqui novamente estar com vocês, né? Agradecer a audiência, né? E realmente esse tema do cigarro é muito interessante, Eu acho que as pessoas fizeram essa pergunta para você porque tem muito profissional que, se o paciente é fumante, ele evita de fazer alguns procedimentos. Nossa! A coisa é muito séria. Então a gente diz assim que é um tema que não é batido, quer dizer, ele é comentado incessantemente. Agora, nunca vai ser batido, porque ninguém tá tornando o assunto maçante, né, para se tornar aquele fumante chato, ex-fumante chato, né? Eu vou falar com a condição de um ex-fumante, que não é chato, né? Mas eu vou explicar de uma maneira simples, fácil da pessoa entender, porque não adianta entrar em aspecto científico, porque não é esse é o nosso propósito. Nosso propósito é falar para o público leigo. É conscientizar. É conscientizar. Então, gente, que o cigarro faz mal, quer dizer, não vamos discutir isso aí, já foi discutido amplamente, a gente sabe dos malefícios que ele causa no nosso organismo. Mas hoje nós vamos conversar especificamente sobre os males do cigarro na cavidade oral. E por que você não faz determinados procedimentos se o paciente é fumante. Eu vou falar com a minha condição de ex-fumante. Eu fumei 30 anos e já tive problema por causa do cigarro. Hoje eu sou feliz proprietário do marca-passo cardíaco. Tive uma tromboembolia pulmonar aguda, com pleurite, com septicemia, quer dizer, só não fui para o outro lado porque o ônibus estava cheio. Mas fizeram exames de toda forma, me reviraram no avesso e chegaram à conclusão que deveria ser ligado ao problema do tabagismo. E eu acredito que sim. Dizer que foi fácil de largar de fumar, não foi. Eu estou falando com a propriedade de quem fumou 30 anos. E que até hoje você é de vontade? Não, eu perdi a vontade. Graças a Deus foi, como dizia meu velho querido pai, ganhei na loteria. E é uma loteria, porque, gente, não é fácil. Eu entrava em depressão. Mesmo depois de eu ter feito a minha intervenção, não a do marca-passo, mas quando eu tive há 12 anos atrás, eu fumava escondido. Então é difícil. Dizer que é fácil largar de fumar, não é. Agora tem muito recurso hoje em dia, Tem muito recurso, tem medicamentos, tem adesivos, enfim, tem uma série de acompanhamentos psicológicos. A própria programação neurolinguística faz com que você pare, reprogramando o cérebro. Exatamente. Foi como eu parei assim. Então o que acontece? Então, vamos conversar, como que o cigarro age. Então eu vou falar sim hoje, claro, para o fumante. Fumante, eu vou falar com aquele meu conhecimento de ex-fumante. Eu acho que todo mundo parou de fumar assim uma semana, não foi? Uma semana, um mês, um tempo, e de repente ele volta. Aí eu vou fazer uma pergunta: o que acontece quando você volta com aquele teu primeiro cigarro depois dessa parada? Você fica completamente zonzo. Na verdade, você fica tonto, completamente tonto. Quem é fumante, quem já fez isso, sabe disso. Eu nunca me esqueço, uma vez, uma parada que eu dei, de uns 2 ou 3 meses, quando eu voltei o primeiro cigarro, eu fui para o chão, eu não conseguia me manter em pé. Tamanho a tontura que me deu. A tontura gostosa, para quem é fumante sabe, que coisa boa e tal. Gente, mas não é coisa boa, o malefício dele é muito grande. O que acontece? Eu fui para o chão. Então eu sempre digo o seguinte: uma coisinha desse tamaninho, para derrubar um cara desses no chão, qual é o efeito que faz no nosso organismo? Sem entrar em aspecto científico, ele faz uma vasoconstrição, das tuas artérias. O que acontece isso? E a proporção dela é em torno de 50%. Para colocar essa pessoa grande no chão, a vasoconstrição é forte. E é em torno de 50%. Então veja, 50% a minha artéria fecha. Agora imaginem que eu tenho um ateroma,
né? Uma camadinha de gordura numa artéria dessas. O que acontece? Fechou, já acabou. tem alguma coisa obstruindo. Faz uma vasoconstrição de 50%, gente, né? Por isso que o cigarro é o maior causador de infartos no mundo. Por isso que ele está sendo combatido. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês entendam como que vai agir, né? Como que vai agir negativamente, vamos dizer assim, de uma maneira deletéria, na boca dos nossos pacientes, na boca de quem fuma. E por que a gente não faz algumas cirurgias. Então vejam só, acho que todos entenderam essa situação, né? Por isso que ele é um causador, vasoconstrição de 50%, tá? Bom, aí a pessoa continua fumando, na outra vez deu uma tonturinha, agora não está dando mais vasoconstrição? Gente, o efeito continua. Ele só não faz mais, mas ele está continuando. O teu organismo acostumou com aquela vasoconstrição. Por isso que não mas dá continua, efeito de porque desmaio. não dá o efeito de desmaio na sequência. Você continua fumando, não passa mal. Teoricamente, né? Você está passando mal lá no seu íntimo, né? na sua estrutura física. Bom, aí vamos voltar ao assunto. A boca é a região mais contaminada do nosso organismo. Eu tenho bactérias saprófitas, que seriam as bactérias boas, e tenho as bactérias patogênicas, que são as bactérias más, as agressivas, né? Esse sistema é um sistema em equilíbrio, tá? Só para vocês terem uma ideia, num ml de saliva, uma cuspida que o paciente der, para ficar bem claro, ele vai ter 750 milhões de bactérias. Gente, você imagina o que é isso? Como é que nós mantemos o equilíbrio? Com a nossa higienização, né? Com a nossa escovação, Alimentação. certo? A alimentação adequada. Então isso é um sistema em equilíbrio, tá? Agora vejam o seguinte, e o que mais que equilibra a nossa cavidade bucal? Tá? O nosso sistema imunológico. São os elementos figurados que vêm lá do sangue, tá? Vêm lá do sangue. Então imagine, eu tenho um exército, por exemplo, eu tenho uma afecção bucal qualquer, ou seja, ou uma própria cirurgia que eu fiz. As bactérias patogênicas vão estar ali em grande quantidade. Eu preciso que alguém venha me socorrer. Quem que vem me socorrer? Né? Os elementos figurados que vêm, os elementos de defesa que vêm lá do sistema imunológico, tá? E vem através da onde? Do sangue. Agora vocês imaginam o seguinte, no fumante, ele fez vasoconstrição de 50%, o que vai acontecer? Vem metade do exército bom para defender. Não resolve. Ou seja, os maus vão ganhar a guerra, né? Você não vai ter elementos para proteger a sua boca. Essa é uma maneira simples, clara de você entender, tá? Então o que acontece? Por que determinados dentistas evitam de fazer alguns procedimentos ou chamam a atenção do paciente para isso? Alguns até fazem o paciente assinar, se ele for fumento, de responsabilidade. E com razão, com razão. Veja, o implante feito de uma maneira correta, dentro das técnicas, às vezes nós temos rejeições pequenas, né? Em torno de 10%, até menos do que isso. Você faz dentro da técnica, tudo certinho, tudo bonitinho, você tem problemas. Às vezes o paciente não fumante acaba, um ou outro acaba perdendo. Bom, se eu tenho, por exemplo, eu preciso para aquele implante que dê resultado, né? Eu preciso de uma quantidade de sangue suficiente para que haja o processo de neoformação óssea, né? Então, se eu sou fumante, eu vou ter esse processo reduzido. Outro exemplo, eu vou fazer um enxerto de gengiva, eu tiro um pedacinho lá do palato, do céu da boca do paciente, para enxertar numa outra área. Por que nós, volta e meia, deixamos de fazer essa cirurgia se o paciente é fumante? Porque eu preciso de sangue para nutrir aquele enxerto. E não vem. Se não vier o sangue, o que acontece? Você vai ter necrose. Então eu sempre falo para o paciente que se ele é fumante, pelo menos que ele largue do vício durante uma semana ou 2 semanas, até o processo todo de instalação do teu implante, do teu enxerto, né? Por quê? Porque nós sabemos que o cigarro é prejudicial. Hoje ele é visto assim como um dos grandes
fatores de insucesso nos teus tratamentos, principalmente de enxertia de gengiva e de implante para substituir alimento dentário. Tá? Nossa, então esse é um detalhezinho importante. Outro aspecto, cavidade bucal. Tá? Nós temos uma estrutura de epitélio, tá, que foi feita pela natureza para suportar determinada temperatura. Quando você coloca o cigarro na sua boca que você traga, eu estou falando com a experiência de ex-fumante, né? Não estou falando assim, coisa que eu não sei, eu vivi isso. Então o que acontece? Quando eu dou a minha tragada, a temperatura no filtro no meu lábio vai a 70 graus. Nossa. Gente, nosso organismo foi feito para suportar 36 graus. Né? Então o que acontece? Eu começo a desenvolver pequenas lesões. Né? E essas pequenas lesões podem degenerar num problema mais sério. Hoje nós temos que contar com a estatística. O câncer de boca hoje é o quinto de todos os a quinta incidência de todos os tipos de câncer. Pior que pega em tudo, né? Pega faringe. Exatamente, ele é extremamente lesivo, né? Porque quando ele já está instalado, quando ele já está infiltrado, às vezes a margem de segurança para se remover aquela peça acaba mutilando o paciente, né? Então é um detalhezinho importante. Isso até dá para você comprovar. Existia uma estatística antiga, eu não posso dizer com precisão isso atualmente, talvez os otorrinos possam dizer, mas, por exemplo, existia um trabalho mostrando que entre a maior incidência de câncer de faringe no Brasil era entre os gaúchos, pelo hábito de tomar o chimarrão quente, né? O chimarrão quente. Então, com aquela água fervendo, né? Então, realmente, aquela água é como diz o gaúcho, você sabe quando que a água está boa para você tomar o chimarrão? Quando você bota na boca, bochecha e gospe no lombo do burro. Se o burro sair correndo, a água está boa. Né? Então, é uma situação assim. E isso gerou muito problema. Né? Gera muito problema. Por quê? Nossa estrutura foi feita para aguentar 36,5 graus, né, de temperatura. Por isso que o muito gelado, por isso que o muito quente, tá, os extremos fazem mal. Né? Eu, por exemplo, sou avesso a sorvete. Eu gosto de sorvete, mas não posso tomar. Eu tomar já tenho problema de garganta. Ou seja, a minha resistência, né, nessa área aqui é muito baixa. Coisa que acontece com a maioria das pessoas. Têm que cuidar com isso. Exatamente. Né? Tertuliano, o papo é bom, é longo, tem muita coisa pra gente falar. Será que a gente num próximo momento poderemos continuar dando mais exemplos e falando mais sobre cigarro? Eu vou trazer aqui uma grande sumidade nessa área de estomatologia. Ela trabalha com a gente aqui, né, a doutora Ana Paula Braose. Ela é mestre, é doutora, é pós-doutora, ela é espetacular. Ela faz a parte de diagnóstico, ou seja, aparecem lesões aqui, a gente já encaminha para ela. Ela é uma ótima profissional nessa área. Eu vou ter a oportunidade de trazer a Ana Paula aqui num dos próximos programas para que a gente tire o máximo, porque, gente, olha, muita informação. Tem muita lesão de boca que muita gente não sabe. Desconhece. Que desconhece, e aí vocês vão ver a importância do autoexame. Né? O autoexame é fundamental. E a Ana Paula vai tratar tudo isso aí de uma forma simples para que vocês, telespectadores, possam entender. E qualquer dúvida, nós sempre nos colocaremos à disposição. A Ana Paula é show nisso aí, é uma grande profissional, trabalha aqui na nossa arte e odontologia, é professora lá da Universidade Positivo também, né? Ela tem PhD, ela é pós-doutora, é uma pessoa assim muito gabaritada para trabalhar esse assunto. Então nós vamos trazer a Ana Paula aqui, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Vamos trazer a Ana Paula e eu quero fazer um convite a você que está assistindo a Arte e Odontologia toda semana aqui no programa Artes de Fazer Amigos, no quadro Artes de Ver com Saúde. É isso que a gente quer levar para você, é conhecimento, é que você tenha, porque o que faz um povo pobre é a falta de conhecimento. E nós sabemos o que nós estamos passando nesse país por falta desse conhecimento. E nós que podemos levar para você, através de profissionais como o Dr. Tertuliano, que se preocupa com a saúde de vocês, é isso que nós estamos fazendo. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo no seu coração de semana que vem. Obrigado, Tertuliano. Agradeço a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.